Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre, por esse maravilhoso universo de Deus. Gente, eu tenho plena certeza disso. Deus está conosco em todas as nossas experiências, desafios, nos dando amparo, sustentação, nos ajudando sempre. E conosco nos nossos momentos felizes, acompanhando as nossas alegrias. Tenham ciência disso. Há uma passagem de João, lá no capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz resplandece as trevas, mas as trevas não a compreendem. Para nós refletirmos, o que serão trevas? Trevas, escuridão, trevas, mal, trevas, e aí a gente pergunta, o que é o mal? O mal, alguns poderão dizer para nós que o mal é a ausência do bem. Podemos até dizer que sim, de certa maneira, mas se nós lembrarmos que Deus é a suprema bondade, justo, bom, e além disso ele tem um atributo, o atributo da onipresença, isso é, está em todos os lugares, todos os locais, nós podemos dizer que ele está também onde está o mal. Refletamos sobre isso. Portanto, o que é o mal? O mal é a ignorância do bem. Portanto, as trevas significam também ignorância. Ignorância, falta de conhecimento, falta de consciência. Trevas. Se nós olharmos o mundo, muitos estão andando pelas trevas, pela falta de conhecimento, pela ignorância do bem. Caminham inconscientes, perambulando pelo mundo, sem o entendimento. E a luz? A luz, no conceito material, seriam ondas eletromagnéticas. Mas a luz é mais do que isso. Se nós imaginarmos um pequeno quarto na escuridão e acendemos uma pequena vela, faremos clarear todo o quarto. Todo o quarto estará claro pela luz. A luz do sentido espiritual é o conhecimento. Descartes diz que a luz é a razão. Platão vai nos falar do mito da caverna, que é muito interessante. Eu vou contar rapidamente o mito da caverna, onde prisioneiros estavam presos, desde pequenos, observando uma parede onde tinham sombras refletidas pelo sol que entrava pela caverna, mas eles viviam ali. Naquele sentido, tudo para eles era aquelas sombras. Um deles se liberta e sai da caverna e depara com o sol, que simboliza o conhecimento. E ele volta para os seus companheiros tentando explicar o que viu, mas ninguém o entendia, porque estavam na ignorância, presos naquilo que viam, nos sentidos, sem transcenderem. E assim, a luz é o conhecimento. Jesus nos diz que ele é a luz do mundo. Se nós observarmos essa luz de Jesus, muitas vezes, se tivéssemos essa oportunidade, como Paulo teve, de deparar com a luz de Jesus, foi tão forte e é tão intensa a luz espiritual de Jesus que o cegou. Portanto, nós somos levados a uma pequena consciência como fachos e feixes de luz
que caem sobre nós, pequenos feixes de luz que caem sobre nós, como isso sendo a consciência que paira sobre nós e nos ilumina. E aí, em determinado ponto, poderemos ter entendimento do que nos cerca. Observamos, conseguimos ver. Isso seria nós entrarmos em consciência. Mas muitas partes das vezes estamos inconscientes à luz, ao conhecimento. Principalmente aos conhecimentos espirituais, às verdades. As verdades. Portanto, o texto de João, que é lindo, aliás, o Evangelho de João é espetacular, o Evangelho todo espiritual, e ele vai dizer que a luz resplandece as trevas, ela entra nas trevas, na escuridão, ela quer tirar as trevas da ignorância, mas as trevas não a reconhecem, não percebem a luminosidade. Jesus vem para nos ensinar e muitas vezes relutamos nos seus ensinamentos. Basicamente, uma boa parte da humanidade está aí há 2000 anos sem entender profundamente os ensinamentos do Cristo, sem entender as verdades, sem buscar as verdades. Se nós olharmos lá no Livro dos Espíritos, questão 621, quando Kardec pergunta aos espíritos onde estão as leis de Deus, e os espíritos respondem para nós que as leis de Deus estão na nossa consciência. Isso é, as leis de Deus iluminam em feixes a nossa consciência. Mas para isso nós precisamos fazer um caminho para dentro de nós, numa busca do autoconhecimento, do autoentendimento de nós mesmos, para entendermos, porque Jesus traz nos seus evangelhos todas as leis de Deus, todas as leis de Deus, mas nós insistimos em não compreendê-las, apesar de as tê-las dentro de nossa consciência, não buscamos interiorização, porque às vezes temos muitos conhecimentos, muita literatura, muito conhecimento intelectualizado, mas não transformamos esse conhecimento para interiorizar, colocar no nosso sentimento, levar para o nosso coração, para dentro de nós, essa interiorização. Eu particularmente tenho um aluno muito simpático, muito bacana. Primeiro dia no curso inicial de Espiritismo, primeiro não digo, mas quarto, quinto dia, ele disse que ele tinha lido 56 livros em 2 meses. E eu perguntei, e aí? Porque leva no conhecimento intelectual, mas interiorizou? A interiorização da busca interior? Não adianta lermos tudo, a literatura toda, se não interiorizamos, se não refletimos, se não pensamos, se não colocamos na nossa vida esse conhecimento, essa luz, fazendo com que ilumine a nossa consciência. Segundo os médicos, consciência ou inconsciência. Inconsciência em coma profundo, consciência quando estamos na vigília. Segundo a psicologia, é o nosso perceber em volta da gente, a nossa percepção. Mas muitas vezes não percebemos que fazendo alguma coisa que magoou alguém, não percebemos o que está à nossa volta, não percebemos, não temos essa percepção. Então consciência é ter essa percepção do que existe em nossa volta. Estarmos inconscientes é não percebermos o que está à nossa volta. É muito interessante o que a psicologia nos traz
para abrirmos a nossa consciência, o nosso entendimento espiritual. Muitas vezes nós não entendemos por que acontecem coisas com a gente. Por que isso está acontecendo comigo? Por que essa experiência de desafio está acontecendo comigo? Por que comigo e não com ele? Por que com essa outra pessoa tudo parece que dá certo e comigo não? Eu não consigo ter essa percepção, esse entendimento, essa consciência espiritual. Para isso é necessário que a luz penetre na minha treva interior, dentro de mim, que esse conhecimento adentre em mim profundamente, que eu venha com isso a refletir, a ter maior entendimento em relação à vida que me cerca, externa, interna. Outro dia estava saindo do centro então com um amigo, nós estávamos conversando a respeito de um problema particular dele, e ele não viu que o sinal ficou vermelho e nós batemos o carro. E eu perguntei para ele: você não viu? Não, eu estava pensando no meu problema, nós estávamos conversando e eu saí. Quer dizer, perdeu a percepção da volta. Às vezes a gente se distrai, estamos em outro lugar, a nossa percepção, a nossa consciência, ficamos inconscientes. Muitos desafios nos tiram essa percepção de nossa volta. Jesus nos chama a nós nos conhecermos também, buscarmos interiormente, acender a nossa luz interior. Ele nos diz: vós sois deuses, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Se nós observarmos um espírito superior, um grande mentor, ele tem luz, tanto é chamado de espírito de luz. A luz no plano espiritual é outra, não é a luz solar, é outra luz. A luz, aliás, chamamos de a grande luz, Deus, e é a grande luz que nos sustenta. Portanto, gente, aproximemos de Deus, caminhemos para a luz, a nossa autoiluminação, que não é de uma hora para outra. Muitas vezes demoraremos muitas encarnações para isso, mas precisamos começar a tentar nos conhecer, a tentar por que acontece isso comigo, por que eu estou aqui hoje, no centro, uma pergunta: por que eu estou aqui? Uma reflexão: o que eu estou fazendo aqui? Algo me chama. E assim eu deixo vocês refletirem, para que, se Deus quiser, nós estejamos aqui para continuarmos a nossa conversa. Faça brilhar a vossa luz. Graças a Deus.